Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda Rocha e hoje eu venho com um vídeo só de reflexões de algumas coisas que eu senti e que eu fiquei lembrando nesses últimos dias. Hoje é dia 5 de junho de 2024, então eu quero trocar assim lembranças com vocês. Tem muitas pessoas que eu tenho certeza que vão lembrar das coisas que eu vou falar aqui e tem outras que não. Mas então, essas pessoas vão ficar sabendo de coisas aí que aconteceram na internet um tempinho atrás. É mais um vídeo nostalgia. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo um barulhinho no fundo, é que estou de vizinhos novos, eles estão arrumando a calçada. Só que já estão, né, há mais de um dia. E eu decidi por não esperar. Vou tentar tirar o barulhinho do fundo o máximo que eu puder, mas vamos gravar o vídeo assim mesmo. E sobre o que é esse vídeo aqui, nostalgia, gente? Poucos dias atrás eu tava lembrando de quando eu comecei na internet, né? E quando também teve o boom de muitos blogs. Eu lembrei do chat do Terra, em que o chat do Terra era dividido por assuntos, né? Existiam várias salas e que cada sala tinha um assunto. Na verdade, sala, gente, para quem não é dessa época, não é sala, ambiente. Eram locais, digamos, canais dentro do site do Terra, dentro do site do chat do Terra. Então tinha assuntos, tipo assim, sei lá, animais, livros, enfim, nem lembro mais os assuntos que tinha. E daí a gente entrava, era como se fosse um bate-papo coletivo ali sobre aquele assunto, do momento que tu entrava na sala, então tinha várias pessoas conversando. Enfim, mas o que eu quero focar mesmo nesse vídeo aqui é sobre os blogs, porque quando eu era criança, e talvez o pessoal da geração anterior, eu não sei, mas eu acredito, que tinha muito daqueles diários escritos, né? Principalmente as meninas. Aqueles diários escritos que a gente achava que pai, mãe, ninguém lia, só que eles achavam e liam, com certeza. Com a vinda da internet e dos computadores chegando nas casas das pessoas, esse diário, né? Diário em que a gente contava todas as nossas coisas, foi para o online, com os blogs. E eu lembro, eu peguei o finzinho dessa parte aí dos diários, mas tinha muita gente que tinha os blogs diários e que compartilhavam, sim, colocavam lá, sei lá, meu querido diário, hoje foi na escola, aconteceu tal coisa, hoje eu conversei com tal amiga, hoje fui na casa dos meus avós, hoje isso. E realmente cada post do blog era um post de um diário, em que as pessoas compartilhavam o que estava acontecendo nas suas vidas. Mas de uma forma assim, foi trazer o diário escrito para o mundo digital. E quando eu comecei, gente, na internet, quando com o meu primeiro computador, eu fui descobrindo, né, essas salas de bate-papo interna e os blogs. Eu fazia blog, excluía blog, fazia blog, excluía blog. É até um lamento, assim, sabe? Por que eu excluía tudo, né? Se eu não quisesse, eu podia deixar, né? Porque eu gostaria muito de ter a lembrança dos blogs que eu criei. Mas, enfim. E depois disso, né, dos blogs diários aí que o pessoal compartilhava, teve os fotolog, né? Que era um blog, mas de fotos, que a gente postava fotos em vez de texto. Era fotos. Então eu fiquei recordando essas coisas. E depois os blogs diários, né, meu querido diário, evoluíram para blogs temáticos, o que se tornaria o trabalho
de hoje dos influenciadores. Então, muitas pessoas e muitos influenciadores que hoje vivem tranquilamente com seus trabalhos na internet, tem muitos que vieram dessa época. E algo que eu queria falar aqui, gente, é que nessa época, quando os blogs ficaram mais temáticos, teve o pessoal que foi pro lado de falar de moda, né? Do que estava acontecendo. E tinha, gente, as postagens famosas do look do dia. Gente, quem é dessa época vai lembrar do look do dia. Então a Fernanda lá, antes de ir para a escola, tirava foto do seu look do dia. Na época eu já estava na faculdade, não estava mais no colégio. Na época eu já estava na faculdade, mas eu podia tirar fotinho ali do que eu vesti no dia, tirava foto e colocava ali, look do dia. E, gente, normalmente quem acompanhava esse tipo de postagem já ficava na expectativa assim, a fulana não postou ainda o look do dia. Aí quando postava era aquela coisa, o look do dia, o look do dia, o look do dia. Gente, essas postagens do look do dia fez, assim, era uma febre durante uma época. E daí então teve esse pessoal que começou a falar de moda e tal, e teve outro pessoal que foi mais pro lado literário. Eu confesso pra vocês algo acho que eu nunca contei aqui na internet, que eu tive um blog de moda, eu tentei ir por esse lado, porque era modinha, né? Então, eu lembro até do nome do blog, que era Beleza Própria. Então eu montei, e também era assim muito comum a gente tirar foto das cores dos esmaltes que a gente tinha pintado a unha, enfim, essa parte de esmalte, de look do dia. Nossa, gente, isso aí era a febre do momento. E quando essas blogueiras começaram a falar sobre desfiles? Porque era algo que não se falava assim no meio das pessoas leigas, né? E daí teve algumas meninas que começaram a pesquisar, né? Porque daí começaram a ter acesso a informações dos desfiles aí no mundo todo e começaram a postar. Então, começar a postar informações desses desfiles. E eu tentei, né? Como eu disse, eu fiz esse blog Beleza Própria, então eu tentei falar sobre, enfim, moda, esse mundo todo. Só que, gente, talvez hoje eu pudesse voltar a falar. Ainda mais que eu estou aí numa fase de investir em conhecimento sobre aparência visual, como eu me apresento. Eu estou aí estudando um pouco sobre esse assunto e talvez, sei lá, a gente está em junho, talvez ali por agosto eu poderia começar a falar desse assunto. Mas na época, gente, na época eu não tinha base nenhuma. Tipo, dentro da minha família, eu não tive uma pessoa que me inspirasse a me arrumar, a ser mais vaidosa. Eu não tive como é que eu posso dizer? Eu não tive essa pessoa que fosse me direcionando, né, para o que eu vestia, né? Vamos usar essa roupa, né? Vamos cuidar do visual, vamos fazer uma maquiagenzinha leve porque você é jovem. E eu não tive uma referência, esse é o nome, eu não tive uma referência, nem quando eu era criança, nem quando eu era jovem. Então, eu não tinha base alguma para falar sobre esse assunto na internet. Então eu fui pro lado dos blogs literários. Então, tanto que foi aí que nasceu Trilhas Culturais, que existe até hoje. E lá eu digo assim, é um depósito de várias resenhas minhas. E eu leio o livro e faço resenha lá. Então ele continua ativo, eu continuo atualizando ele. E teve as meninas que foram aí para esse lado de moda, enfim. E hoje tem algumas delas que, gente, vivem disso e são pessoas muito prósperas, prosperaram bastante. Eu cito a Tassi Alcoleia, eu adoro ela. Eu fiquei um tempinho sem acompanhar as postagens delas e recentemente eu voltei. Nossa, deu uma saudade. Garotas Estúpidas, gente.
que enfim se transformou aí numa empresa linda, né? Gosto muito também do Garotas Estúpidas, da Tássia Alcoleia. Enfim, gente, tem uma galera dessa época aí que começaram com esses blogs e sem pretensão nenhuma. E acabaram sendo as pioneiras na profissão de influenciador, de produtor de conteúdo. Elas foram as pioneiras. E é engraçado que eu estive, né? Eu vivi isso, gente. A gente brinca, né? Quando a internet, quando tudo na internet era mato. E, gente, é muito louco pensar que eu fiz parte disso. Tudo bem que eu não investi em blog, eu não procurei, enfim, eu não me dediquei a ponto em que essa produção de conteúdo virasse uma renda. Eu não cheguei a investir na época, porque eu estava muito focada na minha faculdade que eu estava fazendo, enfim. Talvez eu fizesse diferente. Eu continuaria investindo. Mas a gente faz, né, o melhor que a gente pode em cada área da nossa vida. Mas, gente, eu participei dessa época. Isso que eu acho que é essa nostalgia que me dá. Eu participei disso. Eu vi essas meninas começarem com os blogs. Eu vi essas meninas começando, assim como eu, só que como eu falei, eu não levei muito adiante isso. Tive o blog Trilhas, ele tinha parcerias, enfim, teve uma época bem interessante do blog Trilhas. Eu tinha colunistas, gente, que escreviam para o meu blog. Mas uma coisa fez eu parar e me distanciar da internet um pouco, algo que se chama, é uma sigla na verdade. E quem fez faculdade conhece bem essa sigla, que se chama TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Quando chegou o meu TCC, gente, eu não consegui dar conta de cuidar do blog, com os colunistas, com as parcerias, com tudo mais que estava envolvido e cuidar do meu TCC. Então foi a época que eu me afastei. Mas depois eu voltei. E agora com o YouTube eu tô voltando mais ainda. Mas a questão nem é falar sobre mim, mas eu tenho. Eu guardo lembranças boas em pensar que eu participei desse início, né? Eu tava ali junto. Obviamente que eu não me destaquei como as meninas, mas eu estava ali na época em que se escrevia por puro hobby, gente. Ninguém naquela época imaginava que se conseguiria viver de produzir conteúdo para internet, porque não existia isso na época. Não tinha isso na época. Então, todo mundo que escrevia, eu me incluo nisso, apesar de não ter me destacado, mas todo mundo que escrevia, a gente não pensava nisso. Hoje em dia, muitas pessoas já começam na internet já visualizando viver dela. Muitas pessoas fazem redes sociais já planejando viver das redes sociais. Mas na época não. Na época era hobby, porque não existia essa profissão de produtor de conteúdo para a internet e as pessoas viverem disso. Então, como não existia, ninguém pensava nisso. Só que do instante que quem escrevia, né, ou sobre moda, ou sobre livros, enfim, sobre fosse o assunto, do instante que a Fernanda com um blog Beleza Própria, que existiu, hein? Existiu. Eu começasse a falar de uma marca, sei lá, de uma marca de esmalte. E as minhas leitoras começassem a comprar mais esmalte daquela marca, porque eu estava falando daquele esmalte. Mas assim, a gente falava, gente, como eu falei, sem intenções nenhuma, era hobby. Aí aquela marca de esmalte, ou aquela marca de roupa que eu citei. Mas não, parei. Teus leitores estão comprando da gente. Então tu tá influenciando pessoas a ir atrás da nossa marca. Aí que começou a vamos fazer parceria. Vamos fazer umas negociações comerciais aqui.
E aí que começou toda essa parte de parceria, de contratos de empresas com essas pessoas que estavam produzindo esses conteúdos. E daí chegamos nos dias de hoje, os produtores de conteúdo, gente. E tudo bem, hoje é muito legal as pessoas ganharem dinheiro produzindo conteúdo na internet. E eu não escondo, gente, quem dera. Eu gostaria muito de ganhar dinheiro produzindo conteúdo aqui na internet. Porque eu tenho uma característica que eu descobri, né? Eu não, eu não sou muito fã desse trabalho, gente. Muito tradicionalzinho, sabe? Horáriozinho muito fechado. Claro que eu já trabalhei muito, eu não descarto a possibilidade de voltar a trabalhar, sim, com esses horários bem certinhos, sabe? Tipo, das 8 da manhã, meio-dia, da 1 até não sei que horas da tarde. Eu não descarto voltar, né? Com certeza não. Ainda mais, né? Eu podendo voltar fazendo algo que eu gosto. Mas eu confesso que eu gosto mais dessa flexibilidade de trabalhar em casa. Eu, assim, eu sou super fã do home office. Obviamente que o home office não é para todas as profissões, né? Mas eu sou super fã do home office para as profissões que pode se trabalhar em casa. Então, e eu gosto também de trabalhos que tendem flexibilidade. Flexibilidade de repente, no meio da semana, 9 horas da manhã, poder ir no médico, fazer um exame, ir numa farmácia, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde ir no supermercado, fazer compras para não pegar o movimento no final da tarde. Eu sou super do time de profissões que te dê essa flexibilidade. E trabalhar com internet não é uma coisa fácil, gente. Não é. Mas ela te dá muito mais flexibilidade do que aqueles trabalhos, né? Com horários bem rígidos de entrada e de saída. Então eu digo assim, quem dera que eu conseguisse aí viver da internet, né? Mas não é o meu caso. E então, mas nasceu essa profissão aí de produtor de conteúdo aí, nessa época, em que os blogs começaram como hobby. Mas eu nem vim falar sobre a época atual dos produtores de conteúdo, gente. Mas eu vim, realmente, o vídeo é de nostalgia para falar dessa época e principalmente, gente, de uma partezinha aí que é sobre paciência. Na época que aí que o Cisblog começou os blogs mais temáticos, né? Saindo daqueles blogs tipo Meu Querido Diário. Indo mais para essa época de quando os blogs começaram a ficar nichados. Gente, para quem não é dessa época, quem é dessa época vai lembrar. Para quem não é dessa época, eu digo uma coisa. Na época, nessa época que eu tô falando, tinha aqueles dois grupos, né? Tinha o grupo que tinha blog, então escrevia seus posts no blog, e essas pessoas sim consumiam o conteúdo dos outros blogs, porque na época, gente, não tinha concorrência, era todo mundo amigo. Então eu tinha um blog, tu também tinha um blog do mesmo nicho do que eu. Fazer conta que a gente falava sobre moda. Eu falava sobre moda e você aí falava sobre moda. A gente não se via como concorrente, a gente se via como amigo. Assim, ah, tu tem um blog do mesmo nicho do que eu falo de moda, você também fala de moda, então vamos comentar no blog uma da outra? Então eu comentava no teu blog, tu comentava no meu, a gente inventava sorteio em conjunto, assim, vamos fazer um sorteio em conjunto? Ó, eu entro com tal, sei lá, prêmio, tu entra com tal prêmio. Ah, mas tem a fulaninha que também tem blog de moda, vamos convidar ela para entrar com mais um prêmio por sorteio e participar desse sorteio conjunto? A gente fazia aqueles sorteios, aí tinha várias regras, né? Por exemplo, a pessoa para concorrer aos prêmios tinha que seguir o blog das três, por exemplo, né? Aí quanto mais postagens ela comentasse em posts de qualquer um dos nossos três blogs, mais chances ela tinha de ganhar os prêmios. Então, isso é um ponto.
ninguém se via como concorrente. A gente se via, acho que como aliados. A gente se aliava muito. Então, eu queria que o meu blog crescesse, mas eu também queria que o teu crescesse. E a gente se ajudava. Uma vez estava o blog da outra, uma indicava o blog da outra. Era mais uma sistemática de parceria, de união de forças. E algo que eu acho que acabou se perdendo com o tempo. E outra coisa também, que eu lembro muito dessa época, as postagens, gente. Era textão. Não textão como o meu, não era esse tipo de testa. Não é testa, textão. Texto grande, textão. E o pessoal lia. Gente, o pessoal lia. Obviamente tinha as exceções, mas, gente, o pessoal lia. E aí que está. Pra gente escrever esses textões, esses textos, essas postagens grandes, normalmente tinha fotos também nas postagens. Não em todas, mas normalmente tinha. Aí tu tinha que pensar na foto que tu ia colocar. E como não era uma frase de, sei lá, 20 caracteres, tô sendo irônica, claro, né, gente? Para as épocas atuais. Mas como não era algo assim, tipo, de 20, 30 caracteres, a gente escrevia. E eu me coloco nisso, porque eu tive blog nessa época, como eu falei, eu acabei de contar, né? Eu fiz parte disso. A gente tinha que pensar no que escrever. Não era escrever qualquer coisa. Não era falar qualquer coisa, tipo que a gente fala ali nos stories do Instagram. Não que eu fale qualquer coisa, né? Mas vocês entenderam. Não era chegar ali e ter 30 segundos e falar alguma coisa. Não. Era texto. E textos grandes normalmente. Então, a gente precisava pensar no que a gente ia escrever. Então, era assim, eu vou escrever, sei lá, sobre a tendência de usar amarelo nas roupas. Ou eu vou escrever sobre os lançamentos da editora X. Tu tinha que parar. Hoje em dia, a gente tem essa paciência do parar um pouco, parar de correr. Nós tínhamos nessa época. A gente tinha que parar e tinha que pensar. Fazendo uma comparação para os dias de hoje, quantos de nós conseguem parar um pouco no dia para pensar? Hoje em dia a gente não faz tudo meio que no automático. Tem que fazer tarefa da escola, eu tenho que estudar, sei lá, álgebra linear, eu tenho que estudar sobre do artigo 1 ao artigo 20 da Constituição, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. A gente até estuda, a gente até pensa, mas é aquela coisa no automático. Eu tenho que estudar álgebra linear hoje, eu tenho que fazer o trabalho em grupo. Mas eu falo, hoje em dia, quantas vezes a gente para pra pensar? E nessa época, a gente tinha que parar e pensar. A gente parava na frente do computador, sim, mas a gente tinha que pensar. E criar um texto, gente, normalmente grande, como eu falei. Criar texto bonitinho, com coerência, com significado, não palavras jogadas. Oi, meus leitores, hoje eu molhei minha planta que é verde e aí eu tropiquei no ventilador e aí eu manchei a minha parede com achocolatado. Não eram palavras soltas. Era um assunto que tinha nexo. Eram frases que passavam uma informação. Só que para escrever esse texto grande, a gente parava e pensava. E como não existia essa profissão de produtor de conteúdo, aquilo era hobby, muitas de nós, gente, fazia faculdade, fazia estágio, trabalhava. Até eu gosto de... Eu lembro muito nessas horas a história da Tássia Alcoleia, né? E ela estava fazendo faculdade quando ela começou, ela estagiava num banco, se eu não me engano,
E ela fazia as coisas, gente, de noite, de madrugada. Aí o YouTube já tava, né? Já tava chegando. E ela gravava vídeo de noite, de madrugada. Porque no outro dia ela tinha faculdade e ela tinha estágio. Só que a alegria era chegar em casa e gravar aquele vídeo, fazer aquela postagem. Então, gente, era hobby, mas um hobby muito sério. E além de a gente ter que parar para pensar no texto que a gente ia escrever, que normalmente era grande, outras pessoas, porque normalmente quem tinha blog e produzia, né, fazia as postagens, também consumia conteúdo de outros blogs, como eu falei, era uma parceria, todo mundo que tinha blog dava-se muito apoio uns aos outros. Então, além de fazer esses conteúdos, essas postagens, esses textos, gravar também vídeo para o YouTube, sim, se gravava, a gente consumia o conteúdo que as outras pessoas faziam. E a gente lia os textos grandes que os outros faziam. Obviamente, tinha as exceções que não liam direito, mas a grande maioria, a gente tinha esse hábito do ler. Então, a minha amiguinha lá tinha feito um texto bem grande, sei lá, sobre um filme que ela viu no cinema, assistiu no cinema. E a gente lia. A gente conseguia parar para ler. E a gente lia com atenção e comentava. Não era um comentário assim, oi, tudo bom? Como eu já disse, obviamente tinha as exceções. Mas o comum era ler tudo e comentar. Quantos de nós hoje em dia conseguem fazer isso? Quantos? Existem ainda blogs por aí. Quantos de nós conseguem parar com o ciricutico do corpo e ler um texto até o fim, texto de um blog? A gente não tem paciência nem de ver stories direito. E eu me puxo muito para isso também. Eu me incluo nesse pacote. Às vezes eu tô vendo alguns stories de algumas pessoas e eu vejo o início e já pulo, e já pulo, e já pulo. Só que esse meu comportamento de agora, de não ter paciência nem para ver um story direito, entra em confronto a essa época que eu vivi. E isso tá me chamando muita atenção para mim. Eu disse, calma, Fernanda, que isso? Quando é que tu virou tão ansiosa? E é essa saudade que eu tenho, gente. Não tô dizendo que aquela época era melhor, era pior, mas essa coisa do não, a gente não focar no dinheiro, que a gente nem sabia que um dia isso ia virar uma profissão. Mas esse não foco no dinheiro, essa união que se tinha em quem produzia conteúdo na internet, nem se falava esse termo produzir conteúdo, eram as blogueiras mesmo. E essa união que tinha, essa camaradagem que tinha entre todo mundo que escrevia também, que tinha blog, essa camaradagem, essa união, essa de uma blogueira dar força para outra, isso eu sinto falta nos dias de hoje. Eu sinto falta, muita falta disso, de a gente sentar e pensar no que escrever. A gente conseguir isso, quando a gente conseguia isso, que saudade que eu tenho disso, do parar e pensar no que escrever. E escrever com carinho, com cuidado. Saudade dessa época em que as pessoas paravam para ler. Parava-se para ler, gente. Parava-se para ler texto grande. E depois ainda comentava. Então a gente tinha que também pensar assim, agora vou comentar, vamos ver o que eu vou escrever.
E daí os comentários tinham a ver com tudo aquilo que foi escrito. Então, vocês entendem o quanto a gente tinha atenção, a gente tinha calma. Tudo bem que às vezes a gente, assim, eu tinha que estudar pra prova de amanhã, eu tô aqui lendo post do blog. Mas a gente fazia isso. Não é que a gente não tivesse coisas pra fazer, mas a gente conseguia isso de parar e de comentar, de ler. Hoje, um stories no Instagram, eu me vejo às vezes fazendo isso e eu tô me puxando, viu? Nos últimos tempos, não, tu vai assistir até o fim, que isso? Hoje, a gente não tem paciência, os stories agora tem eu não sei se pra todo mundo, mas tem várias pessoas que têm o reloginho de 1 minuto pra gravar story, né? Acho que é 1 minuto que tem. 30 segundos, enfim, mas tem um pessoal que tem um tempinho, parece que mais longo, né? A gente não consegue, que fosse de 1 minuto. Todo mundo tivesse ali o reloginho de 1 minuto. A gente não tem paciência de ver uma pessoa falando, fazendo uma história em 1 minuto. A gente não tem. Gente, que isso? E naquela época a gente lia texto grande. A gente assistia vídeos aqui no YouTube do início ao fim. E eu sei que tem pessoas que às vezes adiantam. Eu vou pular essa parte. A gente sabe que existe isso. E muitas vezes a gente faz. Então, tipo assim, o vídeo tem 30 minutos, eu não vou assistir tudo, eu vou olhar só umas partes. E na época a gente via tudo. A gente assistia tudo. A gente lia tudo. E na época não se falava da ansiedade. Obviamente que deveria ter. Mas a gente não era o tema em voga. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. E eu tenho tanta saudade dessa época. Do escrever com calma. Do ler as postagens das outras com calma. E a gente não se cobrava de não estar não é consumindo, é consumindo o conteúdo de todos os blogs. Se eu gostava de livros, eu não me cobrava por não estar consumindo todo o conteúdo de todos os blogs sobre livros. Eu escolhi alguns para seguir, para acompanhar e estava tudo bem. Se eu gostasse do assunto de moda, eu não me cobrava de não conseguir consumir todas as notícias de moda. Eu escolhia alguns blogs sobre moda e eu acompanhava e pronto. Não havia cobrança do tipo assim, eu tenho que consumir, eu tenho que consumir, eu tenho que consumir, eu tenho que consumir. Não, a gente escolhia alguns blogs e acompanhava e acabou. Não existia essa urgência do consumir, eu tenho que consumir, eu tenho que consumir tudo. A gente conseguia parar e respirar. Então eu tava lembrando disso nesses últimos dias e eu participo de um grupo no Telegram que nós somos entre 10 meninas e a gente fala muito sobre papelaria, sobre, enfim, esse universo aí, universo de organização e caderno, leitura e aplicativos. E teve um dia que a gente estava conversando sobre esses dos blogs mesmo. E daí foi aí que veio essa nostalgia. Gente, eu sinto falta dessa não urgência daquela época, da não pressa daquela época. Não que a gente não tivesse pressa no dia a dia. Como eu falei, tinha muitas blogueiras que faziam as postagens de noite, que gravavam vídeo pro YouTube de madrugada, porque no outro dia tinham faculdade, tinham estágio. Então, sim, nós tínhamos uma vida corrida. E muitas vezes se sacrificava horas de sono para escrever e não escrever para ganhar dinheiro. Não que isso seja ruim. Mas muitas de nós sacrificavam horas de sono para escrever por hobby. E para ler conteúdos das nossas companheiras aí de blogs, a gente sacrificava horas de sono para ler o conteúdo das outras. Para fazer conteúdo.
pelo simples fato de a gente gostar de fazer aquilo. Sem troca de dinheiro, sem nada disso. É claro que surgindo parcerias no instante que começou a surgir as parcerias, óbvio que todo mundo ficou feliz, óbvio que todo mundo pulou de felicidade. Mas vocês entendem que tudo começou por hobby e porque houve pessoas que amaram escrever sobre aquele assunto, falar sobre aquele assunto. Essas pessoas sacrificaram horas de sono para escrever sobre o que gostavam. E claro que daí com o passar do tempo isso aí foi se transformando em profissão. E muitas das meninas dessa época hoje têm uma vida bem confortável financeiramente, muitas criaram empresas. Mas tudo surgiu numa época que a gente não tinha tempo. Mas no tempo que a gente parava, a gente parava, a gente escrevia, a gente lia com calma, com atenção. A gente conseguia usar aquele momento para fazer o que a gente gostava. E às vezes eu me paro para pensar assim, gente, quando que a chave virou? Quando que a chavinha virou? Qual foi o instante exato que a gente ficou estressado e que a gente não conseguiu mais ler um texto de um blog direito? Qual foi o instante, qual foi a linha que a gente ultrapassou e a gente começou a não conseguir mais ler direito? Que a gente começou a ficar muito ansioso, que a gente não conseguiu mais parar e pensar com calma antes de escrever algo. Porque eu e o pessoal que estava ali comigo nessa época, a gente tinha essa paciência. Como eu disse, a gente tinha vida corrida, sim. Mas nós tínhamos paciência de ler textos grandes e de produzir textos grandes. Quando é que foi que a gente virou a chave e tudo ficou urgente? De a gente não conseguir nem escrever textos. Quem hoje em dia consegue ler um texto grande, que não é tão grande assim, mas é grande, de um feed, de uma postagem, de um feed, do feed, opa, que eu gaguejei agora. Ler a postagem de uma postagem no feed de uma pessoa do Instagram. A gente nem olha o feed direito das pessoas do Instagram, a gente só quer ver os stories. E muitos stories a gente já pula, porque a gente não tem paciência de assistir até o final. O que fará ir no feed da pessoa e ler algo que ela escreveu ali? Quantos de nós conseguem fazer isso? Quando que a gente perdeu essa sensibilidade do parar e ler? Que vida corrida a gente já tinha, gente. Nós já tínhamos. Quantas de nós que viveu aquela época, a gente fazia faculdade, a gente fazia estágio, tinha 1 milhão de trabalhos para entregar, ajudava em casa. Muitas namoravam e tinha que dar atenção pro namorado, pra família do namorado. Vida corrida existia, mas não existia ansiedade. Não existia essa pressa de estar com um dedinho ali pulando todas as coisas ou adiantando os vídeos aqui do YouTube. Eu quero ver quantas pessoas vão assistir esse vídeo meu até o final, sem pular, sem acelerar. Se você conseguiu assistir do início até o final, sem acelerar e sem pular a parte, me fala aqui. Eu quero ver quantas pessoas que conseguiram fazer isso. Porque a gente não consegue mais fazer. A gente não consegue mais assistir um vídeo inteiro sem pular. É tudo muita pressa. E lembrando, a gente já tinha vida corrida.
Então, assim, não, mas agora é que a gente tem isso, tem aquela, a gente já tinha aquela época, gente. A gente já fazia faculdade, a gente já trabalhava, a gente já namorava, a gente já cuidava da casa, ajudava a mãe, pai, enfim. Já existia isso. Então, não é isso. Não é isso. É o desespero que a gente tem de pular a história, porque a gente não tem paciência de assistir até o final. A gente olha um pedacinho e já pula e a gente consegue ver vídeo no YouTube todo sem acelerar, sem pular umas partes do vídeo do YouTube. Quando é que a gente ficou acelerado desse jeito? Quando que nós, daquela época dos blogs, a gente entrou nessa noia da aceleração? E sim, eu tenho muita saudade daquela época, gente. Eu tenho muita saudade dessa calmaria do escrever, produzir textos, escolher fotos e do ler os textos das outras pessoas. Do ler com calma, de comentar. Eu sinto muita falta disso. Onde nós éramos menos doentes. Sim, menos ansiosos. Nós éramos mais amigas, amigos uns dos outros. E muitas amizades que eu ainda conservo até hoje veio dessa época. Um exemplo, minha professora de inglês hoje. Provavelmente ela vai assistir esse vídeo. A amizade com ela veio dessa época. E não é só eu. Eu tenho outros exemplos também na minha vida que eu conheci o pessoal nessa época. E hoje em dia, com as redes sociais, você consegue fazer amigos nas redes sociais, porque naquela época a gente fazia. Tanto que eu tenho amizades daquela época até hoje. Eu tenho. Eu tenho amigos. Quantas pessoas hoje em dia, na aceleração que a gente tá, você consegue fazer amizade? E agora, além da reforma da calçada do vizinho, tem gente cortando grama, mas vai ser assim mesmo o vídeo. Porque cada vez que eu ligo a câmera, começa os barulhos. Então a gente vai ser persistente e a gente vai botar esse vídeo lá. Então, esse vídeo aqui já tá chegando no final. Eu quero que você pense, que você reflita sobre tudo que eu falei e deixe aqui seu comentário, sua opinião. Se você é daquela época, se você sente saudade, o que mais que daquela época que você sentia falta? E quando que você acha que virou a chavinha em que a gente parou de ter aquela paciência e aquela calma que a gente tinha? A gente tinha. A nossa vida era corrida, mas a gente conseguia escrever textos grandes, a gente conseguia ler o texto uma das outras. Quando é que você acha que virou essa chavinha? Me diga a tua opinião, eu quero saber a opinião das pessoas. E você sendo daquela época, o que mais? Me ajude a trazer lembranças daquela época. Me ajude a lembrar de mais coisas daquela época. Coloca aqui nos comentários. E se você é da época atual, tá tudo bem. Mas eu quero que você reflita sobre isso, como era antes. E nós não tínhamos pressa de botar o dedinho na tela e correr stories e pular e tá numa ânsia de consumir todo o conteúdo da internet. Não, nós não tínhamos essa necessidade. Nós não tínhamos necessidade de consumir tudo que a internet nos mostra. Nos mostrava aquela época. A gente conseguia consumir conteúdos com calma. E mesmo você, que é da época mais atual, o que você acha? Por que você acha que a gente está tão acelerado? Vamos trocar ideias. Vamos trocar lembranças. Vamos trocar opiniões. Fica aí um vídeo de nostalgia. Eu sinto muita, muita falta dessas coisas que eu já citei. Fica aqui registrado agora o vídeo. Do que eu sinto falta dessa época? Vai ficar registrado.
Então, gente, eu tive um blog de moda, beleza própria. Viu? Já falei, já falava sobre moda. Não entendia nada, mas falava. E às vezes até tenho vontade de reativar o beleza própria. Nem sei se conseguiria fazer de novo. Mas eu tenho muita vontade de reativar, fazer um blog pra escrever. Eu tenho muita vontade de voltar a escrever, mesmo que ninguém leia. Se eu fizesse um blog, se eu começasse a escrever de novo, quem que tá assistindo o vídeo que conseguiria ler? Que toparia ir lá ler as postagens que eu fizesse? Tem que ser sincero, tem que dizer eu somente, se você fosse mesmo. Se eu vou fazer ou não, não sei. Mas às vezes essa ideia me passa na cabeça e eu quero saber qual de vocês iria ter a paciência de ir lá ler as minhas postagens. É isso, gente. Grande abraço. E vamos chegar aos 300 inscritos? Vamos? Vídeo vai extra, esse mesmo canal. Vídeo extra, mês especial de aniversário. Me ajudem a chegar no meu presente de aniversário com os 300 inscritos. Então, se inscreva aqui no canal, tá bom? Beijo grande, tchau.